Bem, colegas, estamos de volta. Vamos tratar agora das questões subsequentes. Vamos direto para a questão de número 12, cujo enunciado é o seguinte. Um servidor público estável da Fundação Nacional de Saúde, que após concorrer a pleito eletivo em sua cidade, for investido no mandato de prefeito, terá de se afastar do cargo na Fundação Nacional de Saúde, mas poderá optar pela remuneração deste cargo. Vamos para as regras para que a gente veja como é que funciona o caso do mandato eletivo, né? Se coloca na Constituição que ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Então, ganhou a eleição, está no mandato eletivo. Então, primeiro, se for mandato eletivo federal, estadual ou distrital, aqui federal vale para presidente da República, para senador, deputado federal, estadual, governador, deputado estadual, distrital, lá no Distrito Federal, governador do DF, o deputado distrital, necessariamente ele fica afastado do seu cargo, emprego ou função. Vejam que não dão aqui nem a opção dele optar pela remuneração melhor. Ele vai receber a remuneração do cargo eletivo. Vai se afastar do cargo, por exemplo, que ele tinha de, sei lá, fiscal de rendas e vai ser agora remunerado como senador. Então não há essa possibilidade de opção. E ele tem que se afastar, não tem nem o que discutir. Se for prefeito, ele será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Existem municípios em que a remuneração do prefeito é muito baixa. Os subsídios do prefeito são, por exemplo, de R$8.000. E o sujeito, por exemplo, que era auditor, como eu falei, um auditor que ganhava 20 mil, aí ele se afasta para exercer um munus importante de prefeito e vai ficar recebendo necessariamente 8 mil? Não. Faz-se a opção. Então ele se afasta necessariamente. Não há possibilidade de ele exercer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso só vai surgir para vereador. Lembrem, vereador é o único detentor de mandato eletivo que pode vir a acumular o cargo de vereador com o cargo público ou emprego público que ele possui. Certo? Porque é muito comum que em cidades menores a Câmara de Vereadores, por exemplo, se reúna semanalmente na quinta-feira à noite. Semanalmente, só um dia e à noite, isso é compatível com a maioria dos cargos existentes no Brasil. Então, nesse caso, como ele pode, por exemplo, o cara que era fiscal de rendas, ele pode ser fiscal durante o dia e ser vereador na quinta-feira à noite. Aí, nesse caso, como ele vai exercer as duas funções, como há compatibilidade de horário, ele pode receber as duas remunerações. Mas isso vale para o vereador. Se é incompatível, por exemplo, cidade maior, a Câmara se reúne todo dia, durante o dia, aí não tem compatibilidade de horários. Aí vale a mesma regra do prefeito. Ele se afasta do cargo e opta por remuneração. Certo? Então, lembrar, o único detentor de mandato eletivo que tem a possibilidade de acumular as remunerações, obviamente acumulando o exercício das funções, das atividades, é o vereador. Já, quais são os que têm a possibilidade de optar por remuneração? O prefeito sempre tem essa possibilidade, e o vereador pode optar quando não houver a compatibilidade de horários entre o exercício da vereança e o exercício do cargo público. Então, voltemos para a lousa. Se diz que, em se tratando de mandato eletivo, que se ele tiver investido num mandato eletivo de prefeito, ele se afasta do cargo, emprego ou função, mas tem a faculdade de optar pela remuneração. Já no caso de vereador, se houver compatibilidade de horários, aquele caso da Câmara que funciona só à noite, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, ou seja, se a Câmara de Vereadores se reúne bastante e não tem compatibilidade de horários, será aplicada a norma do inciso anterior, ou seja, seria aplicada a regra do prefeito, optar pela remuneração. Aí se diz, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então ele está afastado para exercer um cargo eletivo, mas isso não significa que ele se ferrou, vai contar tempo de serviço dele mais para nada. Vai contar para tudo. Efeito de benefício previdenciário, como é dito até mais à frente, vai contar o tempo de serviço dele, tudo certinho. A única coisa para a qual não conta esse tempo de serviço era para a promoção por merecimento. Vejam, em item anterior, quando eu falei de cargos organizados em carreiras, eu avisei que promoção
de um cargo para outro da mesma carreira, ela é feita com base fundamentalmente em 2 critérios. A antiguidade, quanto mais tempo você tem de serviço, mais você merece promoções por antiguidade, então a antiguidade lhe ajuda a ser promovido. E o merecimento, que tem a ver com o seu desempenho naquela atividade. Se você desempenha aquela atividade a contento, com maestria, com eficiência, você também deve ser promovido. Então, antiguidade, merecimento. Aí o que é que se diz? Se você está afastado para exercer um mandato de vereador, não se pode dizer de maneira alguma que você está tendo merecimento no exercício daquele cargo. Imagine lhe promover por merecimento enquanto você está exercendo mandato de vereador, de prefeito, de deputado, até de presidente da República. Não faz sentido. Porque não se pode afirmar que você tem merecimento naquele cargo. Você pode ter até merecimento como um excelente político. Que ótimo para você e para a sociedade. Mas merecimento no seu cargo efetivo do qual você está afastado, você não tem. Então, lembrar, a única coisa para a qual não conta é para a promoção por merecimento. Promoção por antiguidade, beleza. Então, olha só. Dentro desse contexto, como nós falamos, para efeito de benefício previdenciário, para ter aposentadoria, quando ele está afastado, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Ele não pode ser prejudicado. Vai ser como se ele tivesse efetivo exercício. Como já foi dito, só não conta para a promoção por merecimento. Mas vamos lá, a questão é bem mais simples. Se fala em servidor público estável, da Fundação Nacional de Saúde, que após a concorrer ao pleito eletivo na sua cidade, foi eleito para prefeito. Tem que se afastar do cargo? Tem, porque prefeito não tem essa possibilidade de exercer ao mesmo tempo como tem o vereador. Mas poderá optar pela remuneração desse cargo. Poderá optar, como se diz expressamente no inciso 2, investido o mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, facultado a optar pela remuneração, né, por sua remuneração no cargo da Fundação Nacional de Saúde. Então, o item aqui, verdadeiro, marquem-no desta forma. Vamos para o item subsequente, a questão de número 13, que diz o seguinte: para os servidores públicos estáveis, uma das hipóteses de perda de cargo é a extinção deste, o cargo ser extinto. Olha, a situação do servidor estável foi profundamente mudada pela reforma administrativa que veio lá em 1998. Porque antes se dizia, para o cara que é estável perder o cargo, ele tem que ter feito alguma merda grande. Porque a Constituição só previa a possibilidade do servidor estável perder cargo em 2 situações. Processo administrativo, que seja assegurada a clara ampla defesa contraditório, e processo judicial, com decisão transitada em julgado. Por exemplo, quando falarmos de improbidade, nós vamos perceber que o servidor condenado por improbidade, um dos efeitos da decisão é perda do cargo. Então ele tem que ter feito alguma coisa de errado. Processo administrativo também. Processo administrativo pelo quê? Abandono de cargo, e na sua idoneidade habitual, ele tem que ter feito algo de errado para perder o cargo sendo estável. Então só era decisão judicial ou processo administrativo. Aí vieram as luzes da emenda constitucional número 19, reforma administrativa, busca pela eficiência, e dentro dessa busca pela eficiência se disse, olha, a gente não pode admitir que um servidor público, após o ingresso no serviço público, depois que ele passa em estágio probatório, só se coloca o cara na rua se ele cometer um crime ou fizer algo de gravíssimo. E se o cara não consegue mais desempenhar as funções do cargo? Se o desempenho dele não é suficiente para ele se manter ali? Se, por exemplo, houve uma inovação tecnológica, com todo respeito, até porque a criatura que eu vou citar agora já se aposentou, existem algumas outras no país assim, mas eu tinha um colega em determinado órgão público que simplesmente não sabia, não se recusava a tocar num computador. Ele era bem de um tempo anterior e simplesmente veio o computador e ele passou anos sem trabalhar, porque ele não sabia mexer naquilo e tinha um bloqueio. Então, suponho, era meu amigo, eu fiquei torcendo para que tudo desse certo com ele, mas paciência, imagine ficar esse ônus nas mãos do poder público. O cara não está fazendo nada de errado, o cara não cometeu crime, não dá para abrir processo por conta disso, mas ele não tem desempenho suficiente. O poder público vai ficar pagando esse cara para sempre, onerando a sociedade, seu imposto para pagar uma pessoa que não trabalha. Poderíamos até imaginar, não estou falando especificamente dele, mas um caso concreto, você imaginar um cara, não vou fazer isso não, porque eu não sei. Dizer que não sabe ficar por isso mesmo? Então, nessa linha foi que colocaram 2 novas hipóteses de demissão. A insuficiência de desempenho e, um caso que muitos reclamam, né, excesso de despesa com o pessoal. Se você for olhar, existe um conjunto de medidas que a autoridade administrativa tem que tomar
quando estourar o limite de gasto da lei de responsabilidade fiscal. Vai tomando um conjunto de medidas, vai exonerar primeiro, primeiro diminuir os gastos com cargo em comissão, função de confiança, diminuir em pelo menos 20%, exonerar servidores não estáveis, mas chega um momento em que tem que passar a faca no pescoço do servidor estável. Tem a ver com a eficiência também? Tem, porque a ideia é que o poder público não gaste tudo ou quase tudo do que ele arrecada para pagar pessoal. Quem é servidor público adora a ideia de gaste tudo para pagar pessoal, mas se gastar tudo para pagar pessoal, não vão sobrar recursos para investir em outras áreas, infraestrutura, construir escolas, hospitais, estradas. Então, com base na eficiência, colocaram duas novas hipóteses. Não vou aqui fazer juízo de valor, defender, criticar, mas saibam, servidor público estável também pode perder o cargo por excesso de despesa com o pessoal doente para o qual ele trabalha, ou por insuficiência de desempenho daquele servidor. Além daqueles dois casos que remanescem, né? Processo administrativo e processo judicial. Agora, voltemos para a questão. Extinção do cargo, o triste fim de Policarpo Quaresma, eu falei para vocês agora há pouco. Se o cargo que o cara ocupa, o cargo que está ocupado foi extinto, você não vai botar o servidor na rua se ele é estável. Porque aí vem as alternativas. Olha, por exemplo, aqui, Lei 8.112, artigo 137. Fala da redistribuição. Né? Extinguiu-se um cargo numa instituição, mas você pode mover, né, deslocar, em alguns casos, o servidor para um outro cargo. Né? Você pode deslocar aquele cargo para uma outra instituição, para outro órgão ou entidade, tudo nos termos previstos na lei da Lei 8.112. Vejam que no parágrafo 3º desse artigo 37 se diz que nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade. Então, coloque-se em disponibilidade. O cara é estável, se não for redistribuído, que alguém pode dizer, Ricardo, como é que vai redistribuir se o cargo foi extinto? É porque às vezes você está extinguindo cargos, por exemplo, na Fundação Nacional de Saúde. E você pode redistribuir esse cargo para uma outra fundação. É possível que isso seja feito legalmente. Então você, ao invés de matar o cargo aqui, extingue alguns e redistribui outro. Então a ideia é, o cara é estável, não vai ser posto na rua por conta disso, certo? Porque o cargo foi extinto. Ele tem o direito a, primeiro, a ideia poderia redistribuir, que é uma solução menos drástica, ou poderia, se for o caso, colocar o servidor em disponibilidade até que ele seja aproveitado em uma das formas previstas. Nós vamos falar dessas formas de aproveitamento mais à frente. Bem, então, dizer que uma das hipóteses de perda de cargo é a extinção do cargo, falso. Porque hipótese é o quê? Quais são as hipóteses? Só 4. Processo administrativo, decisão em processo judicial, o caso do excesso de despesas com pessoal, caso de perda de cargo de servidor estável, tá? E o caso de insuficiência de desempenho. Claro que tem que se apurar no processo que o cara não está se desempenhando de maneira suficiente, adequada às suas funções, certo? Dá o direito do sujeito de se defender, tudo certinho, mas são 4 casos. Mas extinguir o cargo não é caso de perda de cargo por conta do servidor público estável, certo? Ele vai fazer alguma outra coisa. Bem, questão de número 14. Com referência ao processo administrativo e à Lei 8.112 de 90, o próximo item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva que deve ser julgada à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vamos analisar se esse item traz algo que deve ser julgado como verdadeiro ou como falso. Um servidor público federal foi demitido após o devido processo administrativo. Contra o ato de demissão, ele ajuizou uma ação judicial na qual obteve decisão favorável à sua reintegração ao cargo. Essa palavra reintegração é bem técnica. É para o cara que foi demitido, foi para a rua, apontaram para ele a rua, ele está fora do serviço público, e ele consegue na justiça ou na própria administração, que é uma decisão administrativa, voltar. Ele anula a decisão, certo? Então esse cara aqui obteve na justiça uma decisão para reintegrá-lo. Isso aqui é reintegração. Quando eu falo que a palavra é técnica, é porque se a gente for usar os sinônimos da língua portuguesa, a gente pode cometer erros crassos. Porque, por exemplo, se um servidor, ele estava aposentado e pediu para voltar, corta aqui para mim, por favor, o servidor estava aposentado, ele pediu para voltar para o serviço público. Existem regras, existe prazo, existe um conjunto de coisas,
Mas se ele pedir e o poder público admite que ele volte, então ele estava fora, vai retornar, vai haver o provimento do cargo, isso é chamado de reversão. Imagina uma questão em que o sujeito está fazendo a prova como músico. Sabe como é que o músico faz prova, né? Você já viu aquele aluno, aquele seu colega concurseiro, que diz assim, essa questão aqui está errada. Você, por que está errado? O cara fala, não sei, porque está soando mal. Você é músico, para dizer que está errado porque está soando mal, mas tem gente que pensa assim, né? Então, se você imagina o cara que está fazendo a prova como músico e lê a questão dizendo que o servidor público tinha se aposentado e pediu nos termos da Lei 8.112 para retornar ao serviço público, e a autoridade, entendendo que era conveniente, que era oportuno e que estavam cumpridos todos os requisitos legais, decidiu por reintegrá-lo ao serviço público. Não soa mal dizer que ele vai ser reintegrado. Só que lembre, reintegrar é para quem foi demitido. Anulou a demissão, reintegra. Já o caso de reversão é para quem estava aposentado. Então você nunca pode falar reintegrar aposentado, nem reverter o que foi demitido. Reversão é para aposentado, reintegrar para quem foi demitido. Como existem outras palavras técnicas que a gente vai explicar nas questões subsequentes. Mas vamos lá. A questão aqui é que o cara obteve a reintegração em decorrência da nulidade do ato de demissão. Anularam a demissão. Nessa situação, o servidor reintegrado não terá direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos no período de afastamento. Meu amigo, o cara que é reintegrado, ele vem passando por cima de tudo, ele vem recebendo tudo que não foi recebido. Lembre que a decisão judicial diz que foi nulo, colocaram o cara na rua de maneira errada. Então, ele ficou fora 10 meses, ele vai receber 10 meses de remuneração, tempo de serviço vai ser contado, tudo certinho. Ele vai ser indenizado integralmente. Todo o prejuízo que ele teve vai ser objeto da indenização. Então, dentro dessa linha, esse item é falso e eu quero que vocês percebam a definição dada de reintegração na Lei 8.112 para que vocês analisem o que a gente acabou de marcar na questão. Olha só. A reintegração é a reinvestidura. Reinvestidura é a palavra genérica, né? O sujeito voltar para dentro daquele cargo. Do servidor estável, no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação. Se, por exemplo, o cargo de analista foi transformado num cargo de auditor, legalmente transformado, quando o sujeito que saiu como analista, quando ele volta como auditor, né? Então, ou ele volta no que ele já estava, ou no cargo resultante da transformação. Quando invalidada sua demissão por decisão, como eu falei, administrativa ou judicial. Porque, às vezes, o sujeito foi demitido num processo administrativo e, na própria via administrativa, ele recorre e alguém vai e anula. Lembre que a administração pública tem o poder e dever de autotutela. Se a administração percebe que o que ela fez foi ilegal, botou o servidor na rua ilegalmente, ela vai anular a decisão que colocou o servidor na rua e vai reintegrá-lo. Certo? Então a reintegração pode decorrer de decisão administrativa ou, como é muito mais frequente, decisão judicial. O cara perdeu na administração, recorre, continuou perdendo, vai para a justiça diz que a demissão foi feita de maneira errada. Anula e ele é reintegrado. Ok? Mas vejam, com ressarcimento de, e aqui eu quero grifar com grande importância, todas as vantagens. Tudo. Por isso que o item aqui está errado. Ao dizer que ele não vai ter direito a vencimentos e vantagens que seriam pagos no período de afastamento. Não, vai receber tudo. Tudão. Tudão mesmo. Ok? Bem, na hipótese de o cargo ter sido extinto, ele foi demitido, quando voltou para o serviço público, reintegração, não tem mais cargo, mas ele não vai ficar a ver navios, né? Salvo se ele for de toda a receita numa alfândega, né? de um porto, ele fica lá vai ver navios, né? Se não tiver mais o cargo, ele vai ficar em disponibilidade, esperando o dia de ser aproveitado, tá? Mas ele volta com tudão. Encontrando-se provido o cargo, é um caso muito cobrado em prova, porque é assustador, muitos têm medo disso, desse artigo, tem um medo danado disso aqui. Se o cargo estiver provido, qual é a situação aqui que está colocada, pessoal? Vamos desenhar aqui para que a gente veja o que é isso. Zé estava nesse cargo. Imagina que essa bola aí é o cargo de Zé. Foi o que aconteceu? Zé foi para a rua, demitido. Certo? Então o cargo agora está vago. Só que, matei tudo agora, né? Zé saiu, foi para a rua. O cargo agora está vago. A administração, como não pode ficar sem ninguém, fez um concurso
E entrou nesse cargo João. João está aqui trabalhando, nem sabe de nada, inocente. Quiser estar brigando na justiça para voltar. O juiz anula a demissão de Zé. Só que quando o Zé volta, está lá João, esperando. O que vai acontecer nesse caso? A lei diz que o eventual ocupante, no caso que eu citei João, será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Então, o que acontece? No exemplo citado, João vai sair daqui, porque Zé vem passando por cima de tudo. Zé vem para cá com decisão judicial, meu amigo. Zé vem com decisão judicial. Então, Zé volta para o cargo dele. E o que vai fazer com João? Depende da situação de João. Se João era servidor estável, ele pode ser reconduzido para um cargo de origem. Por exemplo, imagine que esse cargo aqui era, como eu citei, de auditor fiscal da Receita Federal. Zé voltou a ser auditor. Só que João tinha passado no concurso, João era técnico da Receita. Aí João faz o quê? Volta para o cargo de técnico, ele é reconduzido para o cargo de origem. São várias as soluções, a gente vai analisando paulatinamente, né, nos casos que são cobrados nas questões, mas eu só quero que vocês percebam que quem volta com decisão judicial, volta passando por cima de tudo, recebendo tudo que é atrasado. Quem estiver no cargo vai voltar, vai ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Se o cargo de origem, se não tiver cargo de origem, o sujeito, por exemplo, não veio de outro concurso, vai ser aproveitado no outro cargo, vai ser posto em disponibilidade, porque a prioridade é de quem voltou com a decisão judicial. Lembrem sempre, quem ganhou na justiça volta passando por cima de tudo. Quem estiver no cargo sai. O único caso de ele não ocupar aquele cargo ou o resultante da transformação é se, no final das contas, o cargo foi extinto, não existe mais. Aí você vai fazer o quê? Bota o cara em disponibilidade. Então você sabe que ele volta com todas as vantagens, recebendo toda a grana que deixou de receber. Então voltemos para a lousa. Vamos ao item subsequente, que diz o seguinte. Deixa eu limpar aqui para não ficarmos com todas as anotações nos atrapalhando. Item 15, a promoção, a readaptação e a posse em outro cargo inacumulável incluem-se entre os casos que geram a situação de vacância do cargo público, o cargo público ficar vago. Esse item aqui é um item verdadeiro. Eu já falei em promoção. Lembra daquela piramidezinha? Eu chamei muita atenção ao fato de que se alguém estava nesse cargo aqui primeiro e foi para o segundo, vai haver um provimento nesse cargo. Esse cargo é provido, é uma forma de se entrar num cargo. Mas é claro que ele, para sair do cargo A para o cargo B, ele, além de prover o cargo B, ele vaga o cargo A. Ele sai de um cargo para outro. Por isso que promoção vai aparecer tanto como forma de vacância, como vai aparecer como forma de provimento. É vacância do cargo abaixo e é provimento do cargo acima, do cargo superior. Certo? Readaptação. Eu falei de um sujeito que estava num cargo aqui, Zé, no cargo de auxiliar de serviços gerais. Aí eu disse para vocês, olha, o coitado sofreu uma limitação. E tendo sofrido uma limitação, ele vai ter que mudar para ser adaptado no outro cargo de recepcionista. Então o que é que vai acontecer? No caso de readaptação, vamos ter também a vacância de um cargo. Esse cargo em que ele estava vai vagar, o cargo de auxiliar de serviços gerais, esse cargo aqui vaga, e há o provimento desse cargo. Então também readaptação é caso de vacância. O pessoal atrapalha muito essa questão, porque quando se fala em readaptar, as pessoas lembram muito que ele vai ocupar um novo cargo, e todo mundo lembra que há provimento, mas às vezes esquece de que para ocupar um novo cargo, ele vaga o primeiro. Ele não ocupa dois cargos ao mesmo tempo, isso é proibido. Vocês sabem quais são os casos e o cara pode acumular cargo. Então não é o caso de acumulação de cargo. Então, readaptação, ele estava num cargo, foi para outro, compatível com as limitações que ele sofreu. Promoção, ele estava num cargo, foi para outro. Nos dois casos temos provimento ao mesmo tempo e temos vacância. Voltemos para a questão. Posse em outro cargo inacumulável, muito comum, caso de vacância comuníssimo. Você estava no cargo de agente da Polícia Federal, passou no concurso para delegado, terminou o curso de Direito, fez o concurso de delegado e veio para cá. Então, nesse caso, você vaga o cargo de agente, claro, vagou o cargo de agente, tomou posse num cargo inacumulável, ok? Bem, então, item 15, verdadeiro. Tanto na promoção, quanto na readaptação, quanto quando você toma posse em cargo inacumulável, você vaga o primeiro cargo.
Coloquei aqui para que a gente dê uma olhada no que diz a lei, de uma maneira mais ampla, quando a lei fala que a vacância do cargo público decorrerá de em que caso o sujeito vaga um cargo público? Primeiro, exoneração. Aqui não tem caráter punitivo, tá? O cara pediu exoneração, não entrou em exercício depois de ter tomado posse, certo? Foi exoneração de um cargo em comissão, por exemplo, que não suportavam mais ele, mas isso não é punição. Demissão não, ele fez merda grande, vai haver a punição. Promoção, a gente falou, ele saiu de um cargo mais baixo para um cargo mais elevado na mesma carreira. Readaptação, o sujeito sofreu limitação física ou mental, teve que ir para um outro cargo. Aposentadoria, nesse caso aqui, simplesmente ele vai embora do serviço público, o cargo está vago para ser ocupado. Posse em outro cargo inacumulável, fez outro concurso. E o caso mais óbvio de vacância, né, falecimento, morreu, o cargo estará vago. Item de número 16, diz o seguinte: são consideradas formas de provimento e vacância ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo que o cara faz o provimento de um cargo e vaga outro. Então, são consideradas a promoção e a readaptação? Sim. Nós citamos para você, quando o sujeito é promovido, ele sai do cargo A para o cargo B. Então, é ao mesmo tempo provimento, porque ele proveu o cargo B, e vacância do cargo A. Readaptação também. O sujeito sofreu limitação, saiu do cargo de auxiliar de serviços gerais para o cargo de... Qual foi o exemplo que eu citei? Eu dei o exemplo de recepcionista. Certo? Então, ele vaga o cargo que estava aqui e faz o provimento do outro cargo. Vejam, até eu coloquei aqui grifado nas formas de provimento, a gente já viu as formas de vacância, eu coloquei aqui sublinhado 2 casos que constam nas 2 formas, nas 2 listas. Provimento, quais são os casos de provimento? Nomeação, foi nomeado, vai prover o cargo. Forma de provimento originária, a única forma originária existente hoje. Promoção, readaptação já explicamos, reversão é do aposentado. No caso de reversão, ela não aparece nas 2 listas porque reversão não é forma de vacância. Porque quando o cara estava aposentado, ele estava fora do serviço público, não estava em cargo algum. Aí ele vem para ocupar um cargo vago. Então é forma de provimento, mas não é de vacância, porque ele estava fora. Certo? Aproveitamento era o servidor que estava em disponibilidade, por qualquer dos motivos. Por exemplo, o cara quando voltou para o serviço público mediante reintegração, o cargo não existia mais, foi colocado em disponibilidade. Então, como ele estava em disponibilidade, não estava em cargo algum. Se ele é aproveitado num cargo, colocado num cargo de igual complexidade, vamos aproveitá-lo no outro cargo, você vai ter provimento, mas não vai ter vacância, porque ele estava fora. Reintegração, o cara estava na rua, tinha sido demitido, também não estava em cargo algum, então é só forma de provimento. Recondução, existem alguns casos de recondução, muitos dizem nesse caso deveria aparecer nas 2 listas, porque na recondução, o cara que tinha passado no concurso, por exemplo, para delegado da Polícia Federal, estava aqui nesse cargo, só que antes ele era agente da Polícia Federal. E por algum motivo não se adaptou, não quer ficar mexendo com inquérito, com papel, quer a emoção das operações como agente, aí ele pediu para ser reconduzido para o cargo de origem. Ou quando ele é reprovado no estágio probatório, ele volta e há o provimento desse cargo novamente, o cargo de agente da Polícia Federal. Deveria estar nas 2 listas, mas não aparece por conta das especificidades. Então, nessa linha, a questão é bem mais simples. Promoção e readaptação estão grifados aqui, estão nas 2 listas. Questão de número 17, que diz o seguinte: segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o servidor público federal tem direito de ser removido a pedido, independentemente do interesse da administração, para acompanhar o seu cônjuge empregado de empresa pública federal que tenha sido deslocado para outra localidade do interesse da administração. Item verdadeiro, é uma das esperanças que muitos servidores têm quando vão fazer concurso para um local, para um cargo público, né, em uma instituição que normalmente as lotações não são tão boas, iniciais. Vocês sabem, vão fazer concurso da Polícia Federal e normalmente você não fica no local que você quer logo no início. Então muitos gostam logo de olhar para a lei quais são os casos de remoção, que é o que chamam indevidamente ainda de transferência. Transferência é outra coisa, inconstitucional inclusive. Remoção é você ir para outro local. Existe a remoção a pedido, o servidor pede, eu quero ir para tal local, a administração vai analisar. Quando tem mais interessados do que pessoas, do que vagas, né, faz-se o tal do concurso de remoção, tem um conjunto de regras. Mas o que o pessoal gosta de lembrar são dos casos em que a remoção tem que ser atendida pela administração pública, em que não é discricionária, é vinculado. A administração tem que atender. Vamos para a lousa para que a gente veja esses casos. Olha só. Está dito aqui: remoção e deslocamento do servidor a pedido, ele pediu para ir, ou de ofício. De ofício, a administração precisa de alguém em certo lugar e manda o cara para lá.
no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. O pessoal gosta com mudança de sede, né? Porque vai para uma cidade que ele tem interesse mais. Aí aparece, quais são as modalidades? De ofício no interesse da administração. Você está lotado no Rio de Janeiro, a administração decide lhe mandar, porque precisa, para Pacaraima, na divisa de Roraima com a Venezuela, longe de Pacaraima. Então você é mandado para lá. Isso é remoção no interesse da administração. A pedido a critério da administração. A administração vai analisar se é interessante mandar você para aquele local ou não. Você pode pedir para ir para Pacaraima, se apaixonou por Pacaraima e quer ir para lá. Você pediu, a administração pode dizer, realmente a gente tem interesse que tem alguém lá, mais alguém lá, como normalmente as pessoas não querem ir, vamos remover. Critério da administração. Mas o caso que gera mais confusão é quando o pessoal quer ir, mesmo sem a administração concordar. O cara ir a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Eu quero ser removido de administração que se dane. Eu quero ir e terei o direito. Aí colocam, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes de União, Estados, DF, municípios, que foi deslocado no interesse da administração. É isso que responde à questão que estamos analisando. O seu cônjuge foi removido para outra cidade, você tem o direito de acompanhá-lo. Certo? Agora, removido, vejam, voltemos para a lousa, removido no interesse da administração, não foi porque ele pediu. A administração mandou o seu cônjuge para Pacaraima. Se você quiser ir para Pacaraima, vão os dois juntos. É direito seu. Aí houve uma discussão no STJ se isso valeria para as entidades de administração indireta. Se o cara for removido, por exemplo, no Banco do Brasil. Isso é União, Estado, DF, municípios, o STJ entendeu que sim. Vale tanto para a administração direta quanto para a administração indireta. Já falamos, empresa pública, autarquia, fundação, aquela galera toda. Vejam como foi montada a questão. A questão fala de um servidor ser removido a pedido para acompanhar seu cônjuge empregado de uma empresa pública federal, como por exemplo a Caixa Econômica. O cara foi deslocado para outra localidade, no interesse da administração tem o direito? Tem. Assim decidiu o STJ. Foi bater na justiça, porque o poder público quis negar, dizendo, ele não é servidor público, aqui está para servidor público. Não é servidor, ele é empregado. O STJ disse que isso aqui está em sentido amplo, servidor público civil ou militar. Se foi removido contra a vontade, o outro cônjuge tem o direito de acompanhar. Certo? Esse é um caso. Agora, se seu cônjuge pediu, eu quero ir morar em Porto Alegre. Deu para ti baixa astral, vou para Porto Alegre, tchau. A administração aceitou, você não tem o direito de ir com base nesse dispositivo. Porque ele não foi removido de ofício. Ele foi porque quis. Esse é o primeiro caso. Se foi porque quis, dançou. Também o STJ diz, infelizmente, o pessoal vai para a justiça e perde sempre. Se o cônjuge foi removido, certo? Se ele foi para outro local, melhor dizendo, porque passou em concurso, ele fez um concurso porque quis. Não foi removido. Você fez um concurso, foi lotado em Porto Alegre. Não há o direito do seu cônjuge lhe acompanhar para Porto Alegre, porque isso não é caso de remoção. Ok? Então, foi porque quis? Resolve-se. Certo? Resolve-se os dois ficando fora, esperando um dia um concurso de remoção. Mas a resolução não vai passar pela administração ser obrigada a remover. Então, outro caso, por motivo de saúde do servidor, cônjuge ou companheiro ou dependente que viva suas dispensas e conste do seu assentamento funcional, condicionado à comprovação por junta médica oficial. O cara foi lotado em Pacaraima, inicialmente. Lá é muito quente, muito úmido, tem pouco médico. Aí ele pede para ser removido para uma cidade maior, com mais estrutura e que tem um clima melhor. Nesse caso, a administração tem que atender, porque aí a saúde prepondera. Certo? Então tem que demonstrar isso. Muitos usam desse expediente aqui para conseguir a remoção. E o concurso de remoção, né? Processo seletivo promovido quando houver mais interessados do que vagas. Então, você passou no concurso de remoção, mostrou lá os critérios, tudo certinho, você vai ser removido. Ok? Normalmente eles colocam tempo, você está na unidade, tudo bonitinho, passou, você ganhou o concurso de remoção, você vai ser removido na marra, mesmo que a administração não concorde, como tem vaga e você está na primeira colocação, você vai ser removido. Voltemos para a lousa, já vimos que esse item aqui é verdadeiro, porque fala de um cara que foi deslocado no interesse da administração, não pediu. E o último caso, eu vou falar rapidamente que o nosso tempo está esgotando, na próxima aula eu faço um comentário tranquilo, certo? Que é dizer que
é inconstitucional o prazo de estágio probatório inferior a 3 anos. O STF realmente diz isso porque a Constituição diz que para ser estável tem que ter 3 anos de estágio probatório e isso o Supremo tem entendido que o prazo tem que ser aplicável obrigatoriamente. Tem alguns detalhes que eu explico na próxima aula. Até lá, tchau, tchau.